Dia 19 de junho de 2026 nós teremos a grande final da Copa do Mundo, que a gente espera, obviamente, que o Brasil esteja lá participando da festa, e essa festa ocorrerá num local chamado MetLife Stadium. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, olhando, obviamente, sobre a perspectiva arquitetônica do estádio, respondendo algumas questões. Por que ele foi escolhido, e a principal questão que envolve esse estádio é por que ele é tão feio. Então, se você quiser aí ensinar o seu tio no dia da final, o seu tio que vai estar bêbado como uma vaca, o porquê que esse estádio foi escolhido e por que ele é tão feio, fica até o final do vídeo que você vai entender direitinho, a gente vai passar ponto a ponto, né? Vamos começar a dar uma olhada aqui antes de mais nada, vamos ver do que a gente está falando aqui. Esse aqui é o MetLife Stadium, tá? Que vai ser aí o palco da grande final da Copa do Mundo. Esse estádio aqui, ele foi projetado, né, na verdade, por uma equipe, né? Isso aqui não se faz um projeto desse sozinho, né? A gente não tem um arquiteto estrela aqui que fez isso. É uma equipe de 3 escritórios que se juntaram, tá? Um deles se chama 360 Architecture, ou 360 Arquitetura, que hoje faz parte do Grupo Rock, que é um conglomerado aí de escritórios, junto com Edwin Cole e Rockwell Group. Ou seja, foram 3 grupos aí de arquitetos que se juntaram para fazer esse projeto. Isso é muito comum, obviamente, galera, porque é muito difícil a gente ter um escritório que sozinho dê conta de um projeto dessa monta, né? Um projeto muito grande, sobretudo esse que tem muitas especificidades, né? Porque ele tem essa aparência e você vai entender o porquê que ele tem essa aparência. Isso não é de graça, isso inclusive foi muito bem pensado, tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui a partir de agora. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é que muita gente chama esse estádio de Estádio de Nova York, mas ele não fica em Nova York, tá? Ele fica num local que se chama East Rutherford, que é no estado da Nova Jersey, né, de Nova Jersey. Se você olhar, é bem divisa, na verdade, passa um riozinho ali, de um lado é Nova York, do lado aí fica Nova Jersey, né, fica essa área. Então, por conta da área metropolitana ali de Nova York, que é gigantesca, né, uma área que a gente sabe que concentra milhões e milhões de pessoas, aeroportos, hotéis e tudo mais, acabou se abraçando isso, vamos dizer assim, sequestrando para Nova York. Então muita gente acaba chamando esse estádio de Nova York, né? É um estádio, quando ele foi inaugurado, né, em 2010, ele custou aí por volta de 1,8 bilhão de dólares, né? Hoje, obviamente, isso seria um valor muito mais alto, né? Se a gente levar a questão de inflação e tudo isso, com certeza hoje ele seria muito mais caro. E claro, ele foi feito para resolver um problema muito interessante, que é o fato de 2 times da região, que são os Giants e os Jets, eles são times de futebol americano, eles precisavam de um estádio e eles não tinham um estádio. Então, esse estádio foi pensado para abrigar os 2 times. Então, é um estádio compartilhado. Isso explica um pouco também, arquitetonicamente, né, por que ele tem esse aspecto feio, vamos dizer, neutro, né? Isso é um dos motivos, tem mais, tá? Por que ele tem esse aspecto, né? Porque, obviamente, ele não poderia, vamos pegar um exemplo aqui regional, né? Você olha, por exemplo, para o estádio do Palmeiras, eu não sou palmeirense, não tenho nada contra, mas você olha para o estádio do Palmeiras e você identifica na hora, você bate o olho ali e você consegue identificar essa característica que remete ao time do Palmeiras. Você olha para ele e ele tem aquela cara de Palmeiras, vamos dizer assim, né? Isso é para quem conhece aquele entorno, ele está muito bem encaixado ali, né? Ele era o Palestra Itália e hoje ele está bem encaixado naquela região. Já tive ali muitas vezes em muitos shows e é muito bonito, tá? É tudo muito bem pensado ali também. Mas ele tem essa característica. Então eu não poderia aqui, por exemplo, deixar isso aqui com a cara do Jets, né? Eu não sei que cara tem o Jets, não deve ser uma cara bonita. O futebol americano é bem chato, né? Se você gosta, parabéns para você. Eu não gosto, mas eu não sei que cara tem o Jets, mas enfim. Então não poderia dar uma característica aí própria para o estádio, porque obviamente ele é um estádio compartilhado, né? Então isso também é uma questão até, essa decisão foi até uma questão ambiental, tá? Obviamente você tem um impacto muito menor fazendo um estádio para duas equipes, né? Aqui a gente vê à noite, até que ele não é tão feio à noite, tá iluminado assim, ele não é tão feio. Aqui a gente tem as entradas principais, os hotéis aqui, então o entorno, como eu falei para vocês,
é uma questão aqui muito relevante, sobretudo para a final da Copa, né, por ele ter sido escolhido, porque exatamente tem toda uma infraestrutura de mega evento aqui a gente vê Nova York no fundo, né, então é tudo muito perto, tudo encostado, né, então a gente vê que ele realmente tem essa capacidade de abrigar, né, um evento aí enorme, né? E como eu falei para vocês, né, olhando aqui a fachada, né, quando eu falei para vocês que ele tem essa questão da sustentabilidade, né, esse estádio é o primeiro, né, até o momento, é o único estádio, aliás, da NFL que aderiu à estrutura de esportes para ação climática da ONU. Né? Ou seja, é um compromisso que eles têm para reduzir as emissões de gases aí, de efeito estufa e adotar práticas que sejam ecologicamente corretas. Então a gente vê, por exemplo, aqui o uso desses brises, né? Isso aqui com certeza é para proteger essa fachada, a gente vê que é uma fachada que recebe uma insolação importante aqui. Então esses brises são utilizados exatamente para proteger essa insolação, fazer uma eficiência energética e maior, uma eficiência térmica, né? E obviamente proteger aqui as áreas VIP, né? A gente vai ver as áreas VIPs desse estádio também. A gente vê aqui que com certeza isso aqui são os skybox, né? Que tem ali nos estádios americanos, que é a área VIP da área VIP, vamos dizer, né? O skybox. E aqui a gente tem então esses brises aí que dão toda a volta no estádio, protegendo, né? Aliviando um pouco o calor, né? Então a gente vê aqui também as placas solares, né, que alimentam esse estádio. Toda a parte de cima dele aqui é feito com tudo isso aqui que vocês estão vendo, são placas solares, tá? Tudo isso aqui, ó, dá para ver bem, né? Aqui, acho que nessa aqui não vai dar para ver, mas tem uma outra fotinha aqui, ó. Isso aqui dá para ver bem. Aqui, ó, Jets, tal, e os Giants, tá? Aqui tem uma outra foto que tem Jets e Giants aqui. Aqui era o Jets que estava jogando. Você vê que é um estádio que tem realmente 82.500 pessoas. É muita gente, galera, muita gente. E é por isso também, claro, ele foi escolhido pela capacidade, mas também porque ele tem algumas coisas muito importantes, como rota de evacuação, um estacionamento que comporta isso, né, transporte público, uma oferta grande de transporte público no entorno, né, a segurança, e sobretudo ele foi pensado para multidões, né, ele foi pensado para muitas, aqui você vê ele cheio, né, ele é apinhado de gente, realmente é muita gente que cabe nesse negócio. Aqui a gente tem, por exemplo, como é que é o esquema dele, né, as entradas aqui, as entradas principais, né, como que ele está dividido. Aqui a área dos camarotes e coisas assim, você vê que os acessos são a volta toda dele, né? Tem muitos acessos, escadaria, escada rolante, elevador, enfim. E tudo isso foi pensado exatamente também por uma questão de emergência, né? Se acontecer alguma coisa, esse povo precisa ser evacuado daí o mais rápido possível. Então tem que ser tudo muito bem pensado para que as pessoas possam entrar e sair. Pensando agora na questão do que a gente falou lá atrás, da beleza estética, vamos dizer, mas a arquitetura, a arte aqui está exatamente na logística, né, em você colocar essas 82.000 pessoas aí dentro e retirar elas de uma forma rápida, né? E aí você fala para mim, tá, mas você está falando que esse estádio é feio? Eu não acho esse estádio feio. O que é um estádio bonito para você? Eu vou mostrar para mim, isso é a minha opinião, um estádio bonito para vocês, por exemplo, é esse aqui, é o Estádio Nacional de Pequim, por exemplo. Isso aqui é um estádio que você vê que o foco dele foi a estética. Tá? Isso é diferente, isso é um outro tipo de abordagem arquitetônica, né? Então esse estádio aqui, que é o estádio Beijing, né? Beijing National Stadium, realmente é sensacional, é muito bonito, é uma outra pegada, tá? É uma outra coisa que não tem a ver muito com o que a gente está falando aqui, que o nosso foco hoje é realmente o estádio da final da Copa do Mundo. Agora vamos dar uma olhada aqui para encerrar nas áreas VIP, porque também a gente vai estar envolvido com isso, né? Porque se o Brasil chegar à final, a gente vai estar envolvido, porque obviamente a gente vai estar pagando aí para os nossos políticos estarem nessas áreas confortáveis aqui, afinal eles merecem, né? Tanto eles quanto a elite aí do funcionalismo público vão estar aí desfrutando dessas áreas, né? E a gente, claro, vai ficar muito feliz que o nosso imposto esteja pagando isso, né? Claro. Então a gente vê que as áreas VIP aqui, esses skybox, né, eles têm uma visão muito boa de tudo, né? Então quem for o abastado que vai ficar aqui, realmente vai ter uma visão muito privilegiada e muito confortável, né? Dos jogos, né? Que a gente vê como é que funciona isso, né? Então, quer dizer, é uma coisa bem luxuosa, vamos dizer assim, né? Uma área bastante luxuosa, que realmente você vê aí, né, tudo fechadinho, ar-condicionado, tal, enfim. Então eu acho que quem tiver a sorte de estar aí
na final, que o Brasil esteja, né? Vamos torcer. E vai se divertir bastante, vai poder aí comer e beber à vontade nesses skybox que eles chamam aqui, né? Esse estádio, mais uma vez, para a gente encerrar aqui, galera, esse estádio talvez não seja aí nem entre os 10 mais bonitos que tem nos Estados Unidos. Com certeza a gente tem estádios mais bonitos, esteticamente seriam muito mais visuais para uma final de Copa do Mundo, mas esse estádio, ele tem, como eu falei para vocês, a beleza arquitetônica dele está exatamente na função, né? Ele é um estádio muito bem pensado, então a gente tem que diferenciar isso. Não é que um estádio esteticamente não tenha tanta beleza, não significa que ele arquitetonicamente não é excelente. E esse estádio, obviamente, é excelente, né? Não à toa que ele foi escolhido. Ele tem, como eu falei para vocês, a logística é realmente o foco ali, tanto a logística do próprio estádio, né, como ele foi pensado, como a logística do entorno. Então tudo isso foi levado em consideração e sempre aí, nesse caso, a função vem à frente da forma. Isso normalmente é uma regra na arquitetura que a gente segue, né? Primeiro a função, depois a forma. Tá? E é claro, muito bem pensado mais uma vez. É um estádio que isso também, brincadeiras à parte, você fala, é feio, é bonito, isso é relativo, tá, gente? Você pode ter olhado e falar, é lindo, é maravilhoso, e sinceramente, ele iluminado à noite, ele até que é bem simpático, né? Então esperamos aí que o Brasil esteja no dia 19 neste belíssimo estádio que é o MetLife Stadium e que você agora pode explicar aí para sua família e para o seu tio embebedado, embriagado, o que tem de bom nesse estádio, porque que ele foi escolhido, certo? Galera, eu vou deixar aqui os links para você dar uma olhada, não se esqueça de me seguir, de dar os likes, de deixar o sininho, você já sabe como é que funciona o negócio aqui, né? Você me ajuda, eu te ajudo, a gente se ajuda, e é isso. Espero que você tenha gostado das curiosidades desse vídeo. Até a próxima. Tchau.